Próximo dia 10 deste mês de maio, é o Dia Mundial do Lúpus e a gente já está na presença aqui do médico reumatologista, o Dr. Diogo Pereira, para que a gente converse um pouco mais sobre lúpus. Eu fico imaginando aqui a situação de todos, né, lá no Rio Grande do Sul, e todos aqueles que têm alguma comorbidade, que têm alguma necessidade médica periódica, aqueles que têm deficiência e que precisam ter acesso às terapias, por exemplo, ou que precisam de tratativas por conta de doenças que têm, de uma condição mais própria, de como é difícil, né? Mas já é difícil aqui em Maceió mesmo, sem precisar de um desastre maior. A gente já propicia o nosso próprio desastre. Doutor Diogo, um bom dia e mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bom dia, Eliso. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o lúpus, justamente no mês de maio, que é o mês roxo, dia 10 é o Dia Mundial do Lúpus, esclarecer dúvidas, falar o que é o lúpus mais uma vez. É uma doença pouco conhecida pela nossa população e não é uma doença rara, conforme a gente pensa. É uma doença que a gente, pelo menos das doenças autoimunes no reumatismo, é uma das doenças mais comuns nos nossos consultórios médicos. Doutor Diogo Pereira, então vamos a ele. O que é que vem a ser o lúpus? E qual é a sua incidência? É muito mais presente do que as pessoas imaginam, é isso mesmo? Com certeza. O lúpus ele é uma doença, como eu já falei, autoimune, inflamatória e crônica, que é marcada, cujos sintomas podem aparecer de forma aguda ou de forma crônica, e geralmente é uma doença incurável. Ela pode acometer um ou mais órgãos do nosso organismo. O lúpus ele é dividido em lúpus sistêmico, que é quando, além de acometer a pele, ele acomete qualquer órgão interno, ou lúpus restrito à pele. Olha só, o que é que acontece com quem tem o lúpus, doutor? A gente fica desprotegido, é o sistema que não funciona? Como é que é isso? A gente começa a confundir as coisas? Como o lúpus ele é uma doença autoimune, existe um desequilíbrio no nosso sistema imune. Então, são determinadas células que não reconhecem proteínas, células, órgão ou tecido no nosso organismo que são atacados. Então, são ditos que são anticorpos que atacam determinadas proteínas, células ou órgão no nosso organismo, causando reação inflamatória crônica de determinado órgão, célula ou tecido no nosso organismo. É um desequilíbrio. Dependendo do órgão ou sistema acometido, vai levar aos sintomas. Então isso pode ir um rim, um fígado, um outro órgão? Qualquer órgão. Como eu lhe falei, o sintoma mais comum do lúpus é cutâneo. 80% a 90% se manifesta em pele, certo? E quando ele é sistêmico, ele pode acometer as articulações, o sistema hematológico, causando anemia, pode acometer o sistema de leucócitos, que é responsável pela nossa defesa, diminuindo as defesas do nosso organismo, pode causar sangramento quando ele acomete as plaquetas, baixando as plaquetas, pode causar alterações renais, pode causar alterações no sistema neurológico também, alterações nas vísceras, por exemplo, nas membranas que envolvem o pulmão, que envolve também o coração, que é a pleura e o pericárdio, levando a um processo inflamatório de serosite. Então, o lúpus ele pode acometer qualquer órgão, tecido do nosso organismo. Bem, doutor, a gente já sabe o que é que acontece, o que é que causa. O que é que a ciência tem de mais recente nessa discussão? O lúpus é de origem desconhecida, mas existem fatores que são genéticos, hereditários, alguns falam ambientais, como a exposição à luz solar, falam também da questão relacionadas à parte hormonal, que é mais comum nas mulheres, principalmente nas mulheres em idade fértil, né? A raça, a cor negra. Tem algumas relações multifatoriais. São vários fatores, mas não existe uma causa própria para desencadear o lúpus. Certo? Não é uma transmissão genética, não quer dizer que uma pessoa que tem lúpus vai transmitir para seus descendentes, mas há um potencial maior de uma pessoa que já tem lúpus na família de vir a ter outros familiares com lúpus. Doutor Diogo, diagnóstico é um problema? Sim, com certeza é um problema, porque o lúpus, o diagnóstico depende de exames laboratoriais, exames de imagem, uma boa anamnese e um bom exame físico realizado pelo reumatologista. Quem diagnostica o lúpus, se for um lúpus sistêmico, é o reumatologista. Se for um lúpus cutâneo, o próprio dermatologista pode diagnosticar através de uma ectoscopia da pele, através de uma biópsia de pele. Mas quando o lúpus é sistêmico, o reumatologista que acompanha junto com
outras especialidades dependendo do órgão acometido. Dependendo do órgão acometido. Por exemplo, a gente trabalha muito com hematologia e com a nefrologia. Né? Quando o lúpus sistêmico atinge o rim, a gente trabalha muito com o nefrologista. Tem um papel muito importante no tratamento do lúpus quando tem um acometimento renal, com a nefrite lúpica. Ou seja, lúpus e rins têm uma relação bem direta. Tem, bastante, e quando tem é grave. E quando tem é grave. É possível conviver com lúpus? Sem dúvida nenhuma. A pessoa que tem lúpus, hoje em dia, tem uma qualidade de vida quase igual à população normal, devido ao tratamento que impede que esse paciente chegue a óbito. O importante é o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento do lúpus. Porque o lúpus, como eu falei, ele é um período de doença inflamatória que pode cronificar e muitas das vezes ele pode ter o processo que esteja em remissão. Muitas das vezes o paciente acha que adquiriu a cura. Lúpus, não existe cura para lúpus. Aliás, não existe cura para nenhuma doença reumatológica. Olha só, gente, doutor Diogo, muita gente fica se perguntando por que tem alguém no sol e não na chuva, com um guarda-chuva bem grande, uma sombrinha bem grande. Quem tem lúpus tem que ter cuidado, é isso, com esse contato solar? O principal manifestação que eu falei do lúpus foi a cutânea, correto? Falei que 80% a 90% dos pacientes têm manifestações cutâneas. Existe também a chamada fotossensibilidade, que é também ao aparecimento de lesões eritematosas, violáceas nas áreas expostas à luz solar. Mas não é só a luz solar, é qualquer tipo de luz nas áreas que a gente tem fotoexpostas, ou seja, no rosto, nos membros superiores, no tórax e na região cervical e dorso. Essas lesões elas podem aparecer quando estão expostas à luz, principalmente à luz solar. Então é preciso nós termos cuidado, mesmo que nós estejamos com o tempo nublado, chuvoso, é necessário o uso do fator de proteção solar. Olha, super importante. Principalmente aí, no Brasil e na região Nordeste, que o sol todo ano, né? O sol o tempo todo, até nesse momento em que a gente está aqui bem nublado na cidade de Maceió. Agora, doutor, quais são as ferramentas, as armas que tem a medicina hoje para que a gente dê mais qualidade de vida a essas pessoas? Nós temos drogas que são melhores, nós temos procedimentos que são melhores? O tratamento do lúpus, hoje, a gente chegou a um momento que a gente consegue frear e fazer a remissão da doença e diminuir o número de casos de óbitos, certo? Principalmente na doença renal, né? Na nefrite lúpica. Enquanto o tratamento é gratuito, hoje em dia a gente consegue pela farmácia do estado, tá certo? Mas o tratamento vai depender muito do órgão acometido, né? Ele vai se basear desde a ação de corticoide, anti-inflamatórios não hormonais, ao uso de imunossupressores, que são drogas que tendem a baixar a imunidade, né, como efeito colateral principal, e também para frear esses anticorpos que estão atuando contra nossas células de tecido ou órgão do nosso organismo, tá certo? Vai depender muito do quadro clínico do paciente, da gravidade. Diogo, daí a preocupação com os rins, né? Porque mesmo que ele não tenha sido acometido, o uso constante de antibiótico precisa de uma certa cautela. O anti-inflamatório, no caso, sim. Do anti-inflamatório. No caso, sim. Anti-inflamatório, sim. A gente usa muito anti-inflamatório, principalmente, né, para crises de dores articulares, né? O lúpus, ele causa artralgias, que são dores articulares, e a artrite, que é a inflamação das articulações, como o calor, a vermelhidão, o inchaço. E aí, nesses casos, às vezes a gente usa anti-inflamatório, mas tem que ver se o paciente tem uma função renal boa, a idade do paciente, né? Tudo isso tem que ser avaliado. De um modo geral, no lúpus, a gente usa muito corticoide, né? Corticoide em doses anti-inflamatórias ou em doses imunossupressores, dependendo de caso. Então, a gente vai fazer o tratamento respeitando o órgão acometido e cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, doutor, como é que a gente sabe? Olha, eu acredito que eu preciso ir no médico, porque esses sintomas aqui podem nos levar a um lúpus. São manifestações gerais que nós teremos no lúpus. O lúpus é como uma doença sistêmica, é como qualquer doença infecciosa. Ele pode começar com perda de peso, com febre baixa, perda de apetite, fraqueza, que a fadiga também pode estar relacionada. Só que a gente chama atenção principalmente no quadro da pele, né, quando o paciente apresenta lesões eritematosas ou violáceas ou vermelhas nas áreas fotoexpostas, queda de cabelo pode acontecer, levando à alopécia, aparecimento de úlceras orais, né, aftas orais indolores, que não tem uma causa assim definida, a questão articular, que a gente vai observar aquela inflamação das articulações que começam a aparecer,
e algumas alterações hematológicas, né, como uma anemia no hemograma de rotina, os leucócitos por estarem baixos ou um sangramento vultoso por baixa de plaquetas. Isso chama atenção. Tem um perfil mais apropriado aí? São homens, são mulheres, são idosos, são crianças? Como é que é isso? A faixa etária mais comum do lúpus é entre 20 e 45 anos, certo? A raça mais afrodescendentes, mulheres, talvez pelos fatores hormonais, na idade fértil, né, como eu havia falado, e pode acontecer em qualquer faixa etária. Existe o lúpus infantil, existe o lúpus eritematoso sistêmico juvenil, existe o lúpus senil, mas a faixa etária mais comum é essa que eu falei, entre 20 e 45 anos. Muito quando bem. Geralmente se manifesta nas crianças e nos adolescentes, o quadro renal ele aparece de imediato junto com o quadro cutâneo mais exacerbado e poupa mais as articulações. Isso que é engraçado. Olha só. Bem, o importante é rotina médica, né, gente? Porque a gente vai percebendo o que é que tem errado e, a partir dessas investigações mais apropriadas, mais detalhadas, é que a gente pode chegar ao especialista que vai chegar a essa conclusão. Lembrando da necessidade de um reumatologista dentro dessa sua investigação de qualidade de vida. O interessante é que o pessoal acha que reumatologista, assim como o geriatra, o geriatra realmente é o especialista, o clínico que cuida do idoso, né, a partir de 60 anos de idade. O reumatologista, o pessoal tem a ideia, tem ainda essa crença, que só deve procurar o reumatologista quando já está na terceira idade. E isso não é uma realidade. A gente sabe que reumatismo ele acontece em qualquer faixa etária, principalmente essas doenças autoimunes, como eu havia falado, né? Ela tem um pico de incidência entre 20 e 45 anos, mas pode acontecer nos extremos. Eu falei que tem crianças com lúpus, tem adolescentes com lúpus, tem idoso com lúpus. Então, a gente sempre tem que atentar que o reumatologista, como especialidade clínica, não é só do idoso. O reumatismo pode acontecer em qualquer faixa etária. Muito bem. Dr. Diogo Pereira, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Excelente dia. Obrigado. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre essa doença. E é sempre um prazer estar por aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre reumatismo e saúde.